O que é unção? O que significa ser ungido? Unção pode ser até o ato, de ser ungido com o azeite. Mas às vezes também falamos da unção espiritual, que vem a ser até mais importante do que aquela unção propriamente dita. Quando a Bíblia fala para nós ungirmos, quando a Bíblia fala lá no livro de Marcos, se salvo engano, capítulo 6, os discípulos eles foram para fazer o que Jesus havia mandado, curar, libertar, mas eles também ungiram as pessoas com óleo. E isso é muito importante. Por quê? Porque cria ali um ponto de ligação entre a fé da pessoa e aquele elemento. O elemento em si não vai curar ninguém, não vai acontecer nada. O elemento em si não faz nada. Quando Jesus ele cuspiu no chão, fez aquele lodo e aplicou nos olhos do cego, ele estava ungindo também, só que com lodo. Ele poderia muito bem, ele é Deus. Jesus poderia muito bem ter feito, tinha que ser feito ali naquele local. Mas ele não queria simplesmente curar aquela pessoa. Ele queria que aquela pessoa crescesse na fé. Ele queria que servisse de exemplos para outros também, que não basta só o querer. Porque Deus ele não abençoa ninguém só porque a pessoa quer. Deus ele cura, Deus ele abençoa todas as áreas da vida, seja sentimental, familiar, financeira, espiritual. Deus só pode fazer isso através da fé, não através do querer. Porque todo mundo tem um querer, todo mundo quer alguma coisa. Mas se vem de Deus, então é pela fé. A unção, podemos dizer em palavras bem fáceis de entender, bem simples, a unção é o poder de Deus na nossa vida para nos capacitar para fazer algo para o reino de Deus ou receber algo de Deus. E nós olhamos para a Bíblia e nós vemos uma manifestação material muito comum da unção, que é a unção com óleo, a unção com azeite, que é realizada, falada, mencionada muitas vezes ao longo das Escrituras Sagradas. Por exemplo, eu recordo de Davi, que foi ungido com óleo como rei de Israel pelo profeta Samuel. A Bíblia também fala que os sacerdotes deveriam receber a unção com óleo, ou seja, ter o azeite derramado no alto de suas cabeças, num ato ali de serem consagrados para exercer o ministério de sacerdote. No Novo Testamento, no livro de Tiago, nós temos aquela passagem em que se manda ou se orienta a ungir os enfermos com óleo e fazer a oração em nome do Senhor para que o enfermo seja curado. Na igreja, nós usamos desta atitude muitas vezes. Fazemos campanhas, atos de fé e mesmo assim fora de campanha, às vezes as pessoas são doentes, estão precisando de uma bênção, a gente faz uso deste meio, do óleo, da unção com óleo, tanto para ungir pessoas doentes, enfermas, como para ungir também locais, objetos. Afinal, a Bíblia diz que tudo que é consagrado ao Senhor é santíssimo ao Senhor, por isso ali haverá a bênção. No passado, no Antigo Testamento, usava-se aquele óleo separado, consagrado, para ungir reis. E temos ali um exemplo bem claro na vida de Davi. E no Novo Testamento, o que seria essa unção? O livro de Tiago, no capítulo de número 5, no versículo de número 14, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Entenda aqui, eles pegam o azeite. O que é essa unção? Eles pegam azeite, ungem o doente, fazem a oração da fé e depois você vai lendo o livro de Tiago, a partir do versículo 14, vai ver que a oração da fé ela salvará o doente, perdoará os pecados, etc. Então, a unção no Novo Testamento, ela se dirige também
ela não se reprime simplesmente a ungir para ser rei, ou no nosso caso, para ser um pastor consagrado ao ministério, etc. Não somente a isso, mas também ao doente. Então, às vezes você vê ali na sua igreja, né, o pastor ungindo alguém que está enfermo. Sim, bíblico. Tiago, capítulo 5, verso 14. Por isso a Bíblia lá em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que se aproximam de Deus, eles têm que crer. É preciso, é necessário crer que Deus ele é galardoador daqueles que chegam até Ele. E isso só pode ser pela fé, já que Ele é Espírito, não pode ser tocado, não pode ser carregado para lá e para cá. Então, somente através de quê? Da fé. E quando Jesus cuspiu no chão, fez aquele lodo, aplicou aos olhos do cego e disse para ele fazer o quê? Vai e lava-te. Nessa caminhada do ponto de partida ali, onde Jesus estava com ele, até o local de se lavar, a fé dessa pessoa foi crescendo. Então essa unção com lodo é um tipo de unção também. Agora, é claro que é diferente de ser um ungido do Senhor, ser um escolhido do Senhor. Hoje vemos pessoas, né, nos nossos dias, eu não vou falar de Sansão, eu não vou falar de Gideão, eu não vou falar de nenhum personagem, não vou falar de Davi, eu vou falar nos dias de hoje. Nos dias de hoje você também vê pessoas ungidas por Deus. Lembra de Jeremias? A palavra de Deus deixa claro que Deus escolheu Jeremias muito antes do nascimento dele. Antes dele ser gerado, Deus já tinha um propósito para ele. Olha o caso de Jacó, que no ventre da mãe já disputava ali com seu irmão, ele querendo sair primeiro, mas o irmão acabou saindo primeiro, mas ele não desistiu de perseguir a bênção de Deus. E a palavra lá em Malaquias diz que Deus amou a Jacó, Deus amou a Israel. Quer dizer, Deus ele já tinha ungido aquela pessoa. Eu não estou falando de premeditação, eu não estou falando de premonição, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que tem pessoas que Deus unge essas pessoas para executar uma obra. E quem sabe agora eu não estou de frente para alguém que também foi ungido, só não sabe. E aí permite até mesmo que situações a faça descrer da unção, do poder dela, do poder que Deus deu para ela, melhor dizendo. Só que este óleo, este azeite que nós derramamos, ou colocamos um pouquinho dele fisicamente, é claro que ele é um símbolo, uma alusão à verdadeira unção que vem do Espírito Santo de Deus. Esta é a verdadeira unção. A unção com óleo é tão somente uma figura, uma expressão visível do que cremos acontecer no mundo espiritual, invisível aos olhos naturais, que é a unção vinda do Espírito Santo. E esta é a unção que nos interessa. Ser ungido significa receber deste poder, receber desta capacitação especial vinda do Senhor Deus, vinda do Espírito de Deus. Existem vários tipos de unções, né? Podemos dizer assim. Há pessoas que recebem uma unção de Deus para exercer uma determinada função no ministério. Tem pessoas que receberam uma unção para pastorear. Elas têm esta capacidade do Espírito Santo para exercer essa função. Outros têm uma unção especial, por exemplo, para ensinar, são mestres. Outros têm uma unção profética. Outros têm uma unção para uma outra área. Deus escolhe as pessoas que Ele quer usar e Ele derrama desta unção. Ele enche com o poder, com a capacidade do seu Espírito. E mediante a unção, quando ela está atuando na pessoa, ela faz coisas que normalmente ela não faria, ou não pensaria em fazer, ou não seria capaz de fazer. A unção nos dá esta capacidade sobrenatural para cumprir os propósitos de Deus. Mas o que significa ser ungido? No livro de 1 Samuel, no capítulo de número 16, no versículo de número 13, diz assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos,
E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então se levantou Samuel e se tornou a Ramá. Aqui é aquele episódio em que o profeta Samuel ungiu ao Davi, pequeno Davi naquela época, a rei de Israel. E posteriormente, depois de 20 anos, Davi ele chegou ao trono literalmente. O que eu quero dizer é que ser ungido, ser consagrado, é simplesmente ser separado para o serviço de Deus. Quando nós falamos, somos ungidos por Deus, é porque nós fomos separados em Cristo para fazer a obra do Senhor. Entenda, não necessariamente, simplesmente com óleo no alto da cabeça, como nós vimos nas nossas igrejas, às vezes apresentar uma criança, etc. Mas o Senhor, Ele te separou para o serviço dEle. Há uma importância, e nós cremos nessa unção espiritual sobre a nossa vida. Ser ungido é ser separado para o serviço do Senhor. Você e eu, nós fomos chamados, fomos escolhidos, separados para fazer a grande missão que o Senhor nos escolheu a fazer. Pregar o Evangelho, ser testemunhos de Cristo, para fazer a vontade dEle, literalmente. Então jamais perca essa percepção na tua própria vida. Então, no Novo Testamento, nós abrimos um pouco mais para ungir o doente, mas no geral é ser separado para o serviço de Deus. Quando uma pessoa é ungido, isso é claro, e pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser uma pessoa de idade, porque Deus é quem escolhe. E quando Deus escolhe, quando Ele coloca o ungido dele sobre a terra, pode esperar que através daquele ungido, maravilhas irão acontecer. Mas eu gosto muito de falar daquele ungido do Senhor que me deu a salvação, a vida eterna, o Senhor Jesus. Ele foi ungido do Senhor aqui na terra. Aí alguém diria, mas Ele é Deus. Sim, Ele é Deus, mas aqui Ele estava como homem, como um ungido do Senhor. E eu queria que você entendesse isso. O ungido do Senhor, o que Ele é? Ele é um representante do Deus Altíssimo. Mas a unção não é só para quem está no ministério, para quem é pastor, ou pregador, ou mesmo obreiro. Na verdade, conforme olhamos na Bíblia, todo o cristão, todo filho de Deus que nasceu de novo, que foi salvo, tem uma unção na sua vida. Você que nos acompanha, se você já teve um encontro com Cristo, já o recebeu como seu Senhor e Salvador, você tem sim uma unção na sua vida. Unção esta que te capacita a ser um cristão, a andar com Deus, a orar. Unção que te capacita a evangelizar, a falar do amor de Deus para as pessoas. E importante, esta unção, ela vai crescer, vai aperfeiçoar em você na medida que você buscar a Deus. Quanto mais você orar, se consagrar, mantiver uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus, mais esta unção vai fluir na sua vida, mais o poder de Deus há de se manifestar através de você, fazendo de você uma bênção. O Senhor te ungiu. Aí você fala, pastor, mas como Ele me ungiu? Com o Espírito Santo. Quando você aceitou a Cristo, o Espírito Santo ele veio sobre a sua vida. Ele mesmo te ungiu, Ele mesmo te separou para que você viesse vencer toda e qualquer adversidade da sua vida. Então, você precisa crer, você precisa acreditar de fato, o seu coração precisa estar aberto para essa verdade. Você foi ungida pelo Espírito Santo de Deus. Então guarde isso em seu coração, porque podem se levantar lutas, podem se levantar adversidades, problemas, mas o Espírito que está em você, que é o Espírito Santo, ele te faz mais que vencedor. Ele te ungiu, ele te separou para o serviço de Deus. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.